Bom dia, queridos. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, pelo culto de hoje de manhã. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor visita os nossos corações. Pai, neste momento, que aquilo que nós que não sabemos fazer segundo os nossos esforços, que o Senhor venha e atue segundo o Seu Espírito, Pai. Ajuda cada um de nós a compreender a riqueza e a profundidade das Tuas palavras. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Querido, a aula de hoje é Trindade e Jesus. Assuntos profundos, dinâmicos e ricos. E eu sei, amados, que na caminhada, embora a gente tente se esforçar em ser didático, se isso não conseguir alcançar o seu coração, eu creio que o Espírito Santo possa atuar em minha vida e na sua vida, de modo a compreender a profundidade das Escrituras. Nós sabemos que a dinâmica, elas não são fáceis, e sabemos que o coração de cada um passeia conforme várias circunstâncias, mas a gente tem que acreditar no poder da palavra. Tá? Então, vamos começar. A tarefa não é fácil, é uma linha reta, e colocando dentro dessas linhas retas alguns assuntos, subespécies de um gênero da Trindade e de Jesus. Então, vamos caminhar? O primeiro assunto, Trindade, eu queria caminhar com você, começar a usar isso aí pela primeira vez. Então, o nosso primeiro assunto, queridos, eu coloquei de forma didática, porque quando eu tinha 8 anos de idade, a tia Ruth, uma senhora de 70 anos, que a gente chamava de vovozinha, ela me apresentou, e apresentou quando nós éramos criança, esse slide que eu estou te mostrando. Eu nem sabia que ele existia, mas foi justamente esse slide que ela mostrou. Lógico, no caderninho, ela apresentou a nós, e essa ideia, querido, tinha 8 anos, então já se passaram mais de 40 anos, e isso ficou no meu coração. Olha que coisa interessante. E ela apresentou da seguinte forma: eu quero te apresentar de forma didática para que você compreenda, e caminhe para sempre com essa ideia. Nós vamos saber como o Senhor institucionalizou as obras das suas mãos dentro desse copo, desse vaso e desse copo. Olha só que coisa interessante. O vaso, e dentro do vaso a água, e a água representa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E dentro deles, cada um é separado em copos. E aí ele coloca cada copo como se fosse a água. O copo, Jesus Pai, o copo, Deus Filho, o copo, Deus Espírito Santo. Eles se separam, mas continuam sendo águas. Se você colocar de novo dentro da jarra, continua sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você tirar e colocar no copo, continua sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um com uma função. E cada um vai sendo representado didaticamente, trazendo a expectativa daquilo que a gente pode trazer. Olha aí, a ideia. Que Deus não é Pai, ou Deus não é o Filho, Deus não é o Espírito Santo. Jesus não é o Espírito e Jesus não é o Pai. Vamos abrir? Abra comigo em João, capítulo 8, versículo 16, queridos. João, capítulo 8, versículo 16. Então, o pacto da Trindade começa a nos revelar a primeira tarefa, capítulo 8, versículo 16. Alguém pode ler, por favor? Capítulo 8 de João, versículo 16. Onde está o microfone? Sem... O meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Então, a primeira tarefa é que Jesus está dizendo: olha, estou julgando, mas existe alguém que está comigo. Eu não sou apenas o Deus total. Existe um Pai, e esse se manifesta. Abra comigo em João 14, olha, só você pertinho, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, na primeira nós temos um Deus que se manifesta e diz: olha, eu tenho um Deus Pai que faz juízo junto comigo. E agora ele está dizendo: olha, tem um outro, que é o Consolador, que vai fazer as suas ações. Em Atos vai ser manifestado os três. Olha lá, Atos capítulo 10, versículo 38. Atos capítulo 10, versículo 38.
Pode. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E aí nós temos a manifestação de Deus, a manifestação de Jesus e do Espírito de Deus. Que coisa interessante. Olha o próximo quadro. E esse quadro aqui mais didático é, eu tenho, lembra do vaso, a água, cada um se manifestando de uma forma. Então, eu tenho, partindo-se do centro, eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, que é chamado de eterno agente, eu tenho o Pai, que é o eterno líder, e eu tenho o eterno mediador. Guardem essas ideias, querido, porque essas ideias vão ser manifestadas na obra de Cristo e na obra do Espírito Santo. E, principalmente, olha a participação. Veja, no Filho existe uma participação agora da natureza humana, que é chamado de uma geração que se muda, uma geração caída, uma geração mutável. E aí, a teologia da reforma, ela separa esse quadro que vocês estão vendo. Opa! Ah, isso não estava? Desculpa, queridos. Então, esse é o quadro do Deus Pai, o centro Deus, Pai como sendo o líder, o Espírito Santo agindo como sendo o eterno agente, e o Filho sendo, olha a ideia principal, querido, guardem isso, sendo o eterno mediador. Essa ideia é importante, querido, porque a Escritura vai falar que ele é eterno mediador, tanto na terra quanto nos céus. Nós conheceremos a Deus de glória em glória. Nós conheceremos a Deus aonde? Em Cristo Jesus, que vai ser o mediador. Nós olharemos para Cristo e veremos Deus em Cristo. Essa ideia é interessante. E aí, a partir disso, no Filho, aparece a próxima obra. Não sei se está... Desculpa. Que a reforma protestante colocou esse quadro, uma aliança da redenção. Eu acho interessante que esse primeiro quadro, a aliança da redenção, é uma aliança formada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Foram feitos nos seus decretos, foram feitos na criação. E depois nós temos a obra o pacto das obras, né? E depois nós temos o pacto da graça. Quero caminhar mais um pouco para a gente... E aí, essa ideia, para resumir. Olha, na aliança da redenção, o quadro verde vai declarar o plano feito nos seus decretos. Então, está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Veja a água, olha para a água e veja os copos. Eles estão ali, e ali eles juntos fazem um pacto de redenção, que vai ser manifestado e vai convidar um outro ser, um ser caído, no pacto das obras e da graça para redimir esse povo e toda a criação. E ali tem Deus Pai como o eterno líder, Deus Filho como eterno mediador. E olha que coisa interessante, porque eu e você temos que ter essa ideia, querido. O Espírito Santo é o eterno agente, é aquele que faz todas as obras, todas as ordens na terra. Todo o bem artístico, toda essa obra bonita que você vê na terra, obra do Espírito Santo. O Espírito Santo atuou. A Bíblia fala que ele passeava e a terra era sem forma e vazia. E quando Deus deu ordem, o Espírito Santo começou a agir. Era o agente que mediava todas essas coisas. O próximo. Eu tenho o pacto das obras. E o texto no pacto das obras vai declarar, feito com a participação do homem, que foi reprovado, e Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo, e olhando e dando ordens a esse homem que caiu. Olha o que diz em Gênesis, capítulo 2, versículo 16. E o Senhor lhe deu ordens de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que elas comeres, certamente morrerás. Isso é uma ordem feita na obra. O Senhor manifesta essa ordem, mas anterior, lembra do copo, existe um pacto da redenção. Eles olham nesse contrato e vê que todas as obras que o Senhor faz é passível de se corromper. Você fala, mas que loucura, como passível de se corromper?
Aí eu uso John Stott, que declara que a glória de Deus é tão maravilhosa que toda criatura, quando olha para essa glória, ele se submete à corrupção, porque a beleza dessa glória é tão grande que ele começa a admirar e querer invejar essa glória e querer parecer com ela. Aí Deus, no pacto da redenção, mostra que a criatura que está sendo criada e todo o cosmo que será caído podem ser restaurados por esse pacto. E o próximo, nós temos aí o pacto da graça. Então, nós temos uma aliança da redenção, um pacto das obras, que é da Trindade, o pacto da graça junto à Trindade, e agora convida o homem para restaurá-lo. Olha aí, pacto da graça, feito com o homem, mesmo Trindade se manifestando, ele diz, olha, agora sim, porém inimizade, Gênesis 3,15, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ele te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Esse é o primeiro projeto do Senhor com o homem. Ele convida nesse pacto da graça e declara, a Trindade se manifestará e vocês conhecerão. O próximo. E aí outra aliança, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daquele dia, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, é Deus manifestando com a sua lei e com a sua ordem, e também no seu coração escreverei, não escreverei, a versão NV é escrever, que são signos, aquilo que a gente faz, escrever. Agora, inscrever é quando você marca, né? Então, eu marcarei com a minha palavra o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E quem vai ser manifestado nisso? O Espírito de Deus. A Trindade sempre se manifestando no coração do homem. E aí, resumidamente, eu tenho pacto da redenção, como eu já falei, está feito na criação, nos decretos de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo, qual é a tarefa? Dar ordem e beleza ao universo e restaurar a criação. Então, Jesus vem, mostra e se revela, ele é o mediador, mas quem vai sensibilizar esse coração de que Jesus é Deus? O Espírito Santo. Guardem isso nos copos, querido, porque nós vamos falar em um momento o que o Senhor faz com as criaturas que não são de Deus. Será que o Espírito Santo age na criatura que não é de Deus? O Espírito Santo só age no coração daqueles que são de Deus? Então, daqui a pouco a gente vai ver esse trabalho do Espírito Santo. E no pacto das obras está novamente a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e envolve esse homem. Ele entende que o homem cai porque ele não consegue admirar a glória de Deus sem se corromper. E o terceiro é o pacto da graça. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, novamente a Trindade se manifestando. Aí você fala, mas como ele se manifesta? Lembra do jarro da água, ele vai se manifestar. É o mesmo Deus, mas ele se manifesta de maneira diferente. O Deus Pai dá ordem, o Deus Jesus Cristo se revela, e o Deus Espírito Santo sensibiliza esse coração para compreender Jesus Cristo revelado. Os três, toda hora, trabalhando. Em toda a criação, os três estão trabalhando. E aí eu tenho o Deus Pai. E aí eu quero pegar alguns textos que ele justamente coloca Deus Pai trabalhando na criação, Deus Filho trabalhando na criação e Deus Espírito Santo trabalhando na criação. Olha lá, Gênesis 1, versículo 1. No princípio, essa é a versão ARA, a versão que a presbiteriana adota, no princípio criou Deus os céus e a terra, manifestando o próprio Deus, falando, olha, eu sou o Pai, que dou a ordem, e eu me manifesto na criação. Novamente, Deus Pai, em outro texto, em Salmos 19, 1, declarando, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, Deus Pai mostrando que na criação ele está ali, manifestando a sua história. Outra, Deus fez o mundo e tudo que existe nele, sendo ele o Senhor dos céus e da terra,
e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isso está em Atos. Olha o que diz Hebreus. Pela fé não é Deus, pela fé somos nós, né, querido? Nós que pela fé entendemos isso, né? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir de coisas que não aparecem. Agora, olha que coisa interessante. Como ele vê existir? Aquilo que nós falamos, a obra de Deus dando ordem, Jesus Cristo como mediador e o Espírito Santo, na verdade, fazendo o desenho de todo o universo. E no próximo, agora, a criação na perspectiva do Deus Filho. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 3. 3, perdão. Olha o que diz o texto. No princípio era o Verbo, agora já se falando da criação feita por Jesus Cristo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o versículo 3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então você está vendo, na criação, nós vimos a perspectiva de Deus, o Criador, e agora a perspectiva de Jesus Cristo, Deus, Filho, criando todas as coisas. Será que eu estou... Eu queria que você, querido, te convidar a abrir um texto. Pegou? Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Pois nele, falando de quem? Jesus Cristo, obra da criação. Foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam trono, sejam soberania, quer principado, quer potestade, todos foi criado por meio dele e para ele. Então, Jesus Cristo começa a se apresentar como mediador que vai fazer a relação com Deus por intermédio do Espírito Santo. E essa é uma obra da criação. Próximo texto. Então, estou indo em linha reta, queridos, mas é para a gente começar a compreender. Deus Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Isso foi feito para os judeus compreendiam isso. E primeiro para os judeus e depois para nós. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também quem? O Criador, Deus, Jesus, fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, essa trindade, volta lá, a jarra, manifestando em um copo Deus Criador. E ele chamou, olha, eu estou mostrando que o meu Filho também é o Criador de todas as coisas. E aí, a obra do Espírito Santo. Aí vem Jó, capítulo 33, versículo 4, fala, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Agora, o Espírito Santo manifestando a sua obra no desenho e na construção e formação desse ser humano, dando vida. Então, a Trindade, ela não faz nada só, todos manifestam a obra da sua criação. Opa! Olha aí, outra característica do Espírito Santo, ele dá ordem e dá beleza ao universo e restaura a criação. No Salmo 104, 24, 30, da versão na Ara, olha o que diz o texto. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Interessante, queridos, que a sabedoria de Deus é manifestada pelo Espírito Santo. Então, toda a tipologia da sabedoria, quem revela isso com arte é o Espírito de Deus. Aí ele vai usar o Instituto da Sabedoria, o Espírito Santo, para manifestar a obra da sua criação. Aí ele fala, todos com sabedoria as fizeste, cheios está a terra das tuas riquezas. Eis um mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por eles transitam os navios, os monstros marinhos que formaste para navegar. Todos esperam em ti, que lhe des para comer ao seu tempo. Se lhe dás,
eles recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bem. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Quem é que dá a respiração? O Espírito de Deus, né? Ele fala, se eu dou, eles vivem. Se eu tiro, eles morrem. Aí o versículo 30, envia o teu Espírito, e eles são criados, e assim renova a face da terra. Então, outra obra da Trindade. Nós temos o Pai, o Filho, e agora o Espírito Santo mostrando, olha, eu é que crio as coisas e manifesto no fôlego do Espírito deles. Que interessante, queridos. Próximo texto. E aí, outra coisa, a gente está falando da Trindade na criação, e aí você fala, mas isso aí não tem nada de interessante naquilo que eu creio. Mas então eu vou te mostrar qual é a tarefa dessa criação na graça de Deus em nós, na graça comum e na graça especial. A Trindade ela vai se manifestar em todas as áreas, queridos, nos poderes. Aliás, o poder do nosso país, a Trindade está se manifestando. Na minha família, a Trindade está se manifestando. No caos, a Trindade está se manifestando. E olha o que diz aí. Olha o conceito de graça comum pelos reformadores. A manifestação geral de Deus, através do Espírito de Deus, que não tem o objetivo de promover a salvação ou a santificação. Então, graça comum não tem a ver com salvação. Graça comum tem a ver com um presente de Deus à humanidade. Alcançam as pessoas independente de elas terem ou não relacionamento com Deus. Então, eu e você somos de Deus e temos sido presenteados pela graça comum. E os ímpios e os incrédulos não têm Deus, mas são presenteados pela graça comum do Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus entra neles e manifesta a sua graça sobre o coração deles. Então, para entender, o Espírito de Deus manifesta no ímpio? Manifesta. Ele manifesta chamado de graça comum. Ele manifesta no incrédulo com seus talentos, dando a ele riqueza, dando a ele talentos, dando a ele novidade de vida, ajudando ele no trabalho. Então, a graça de Deus faz isso para que a sociedade não se corrompa. A graça comum do Senhor cuidando de todas as nações. E olha como é que continua. Alcançam as pessoas independente de terem ou não um relacionamento com Cristo. O objetivo é que a sociedade não se autodestrua, mas cumpra o propósito da Trindade. Então, eu e você estamos em Cristo, nós somos justos, compreendemos a Trindade do Senhor para adorá-lo. E o ímpio, o incrédulo, eles são agraciados pela graça. E olha que coisa profunda e interessante, querido. A graça comum, colocada no coração do incrédulo e do ímpio, entre outras coisas, está para eles não verem o Senhor. Olha que coisa profunda. Quando Deus começa a abençoar alguém, olha o texto, ele impede o mal, ele estimula o bem, ele dá bênçãos gerais como a paz e recursos financeiros, e capacita culturalmente, intelectualmente, enche de talentos essa sociedade. E quanto mais ele vai enchendo isso, ele coloca o rico para ter dinheiro, mas esse rico não busca o Senhor. Ele abençoa o rico justamente para que o rico seja um instrumento da sustentação da graça comum. Ele abençoa esse rico, ele não ama o Senhor, ele ama as suas riquezas. Ao justo, ele abençoa o justo com riquezas. E qual a diferença? O rico, o justo com as suas riquezas, é justamente para fazer aquilo que é básico para a nossa consciência. É com a riqueza, querido? A Bíblia fala, olha, seja com a família, seja com a riqueza, seja com a minha paz, seja com a alegria, seja com todas as coisas que a Bíblia fala, fazei tudo para a glória de Deus. Então, para o justo, a riqueza, a graça comum que abençoa o justo, é para que ele glorifique a Deus. A graça comum que abençoa o ímpio é para ele se afastar do Senhor. Ele só é um instrumento para que a sociedade não entre no caos. Mas quanto mais ele recebe, mais o tesouro dele, os desejos dele estão na riqueza. Quanto mais um intelectual ganancioso é abençoado, mais ele se torna arrogante. Ele é abençoado pela graça comum,
mas ele não adora a Deus, ele se afasta. A segurança dele é a intelectualidade dele. Quanto mais ele é abençoado na vida dele, seja no emprego, seja na profissão, para aquele que é abençoado com a graça comum e é incrédulo, ele se garante nos seus esforços. Então, seus esforços é a garantia dele se aproximar mais ainda das suas riquezas, dos seus talentos, das suas proezas. Ao contrário, a graça comum para o justo é um presente para que cada dia ele fale, meu Deus, eu preciso te agradecer e render graças a ti. Então, a Trindade trabalha no coração do ímpio, a Trindade trabalha no coração do justo. A Trindade trabalha no coração do ímpio, dizendo, eu vou aperfeiçoar a bênção em você. Aperfeiçoando a bênção em você, vocês se distanciarão de mim. E qual é a função da graça comum? Sustentar para que a sociedade não se autodestrua. E qual a finalidade da bênção da graça comum para o justo? Para que eles façam tudo para a glória de Deus. Próximo. Então, e aí a ideia, voltando aí, a ideia do quadro, está lá, graça comum ligado ao justo e ligado ao ímpio. E aí eu tenho, como já falamos, a Trindade se manifestando no justo e no ímpio. O rico, ímpio, nunca amará o Senhor. O Senhor abençoa e mostra onde está o coração do ímpio. Cada dia ele vai se apresentando e declarando. E aí, eu não tenho... O ímpio, ele não ama e nunca amará a Deus. E o insensato? Isso a gente já conversou na soberania de Deus e na salvação. É abençoado na vida familiar, é abençoado na profissão, agradece a Deus para que a consciência não pese, mas a Bíblia e Jesus já recomendou que os agradecimentos dele é em vão, mas o seu coração não coloca em Deus o seu maior prazer, e sim nas novas oportunidades da vida. Então, Deus vai dando oportunidade para esse ser humano, e esse ser humano vai se orgulhando das oportunidades, e dizendo, estou cansado, não tenho tempo de ir à casa do Senhor, estou cansado, estou desanimado. Ele começa a fazer de tudo que ele aprendeu intelectualmente pela filosofia dos humanistas para justificar os seus desânimos quanto às coisas do Senhor. Aí Deus fala, mas eu vou abençoar. Orem, eu vou abençoar. Você lembra que Ezequiel, quando ele começa, lá no capítulo 14, que Ezequiel profetiza a Israel, o Senhor profetiza a Israel e fala o que está no segredo do coração deles. E eles declaram como podem ter sido isso, como profetizar os segredos do meu coração. Só o Senhor sabe disso. Com certeza o Senhor abençoará a nação. Aí o Senhor fala, eu abençoarei a nação, mas servirá de lágrimas por causa da rebeldia dos vossos corações. Então Deus ele olha para o coração e entende assim, esse coração é rebelde, ele precisa ser endireitado, ele precisa ser trabalhado. Se for pela graça que o Senhor sustenta, pela graça do Senhor, feito de maneira especial aos seus filhos, a Trindade se manifestará como presença na salvação. Se for pela graça comum aos ímpios, eles se regozijarão, dirão que isso veio do Senhor, mas o Senhor fala, isso não é de coração, mas foi eu que fiz isso. O próximo, e isso é a ideia da Trindade, né, queridos? E aí, novamente, outra ideia. Pode ler, senão eu fico na monólogo aqui. Na graça comum, os insensatos confiam na bondade de seus corações como prova de amor a Deus, mas não têm prazer em conhecer os conselhos do Senhor. Não entenderam o caminho do Senhor e não conseguem discernir. Graça comum de Deus vai abençoando e ele vai se afastando mais de Deus, informando que está cansando, que tem muitas demandas, mas que o importante é o coração e bem que faz aos outros. A ideia, queridos, é o seguinte, um texto de Jesus declarando que fazer o bem e amar, o Senhor está dizendo, até os pecadores fazem isso.
Só que o coração do insensato, ele olha e diz o seguinte: fui abençoado por Deus e faço bem, então eu sou do Senhor. Aí Jesus fala assim: não, negativo, porque os pecadores e os maus fazem isso. Eles fazem o bem também, eles amam também. Na versão NVI, diz assim que, aqui a versão ARA está assim, ó, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Aí ele mesmo responde, porque até os pecadores amam os que o amam. Na versão NVI diz assim, que até os ímpios amam os que o amam. Que ele está dizendo assim, até os ímpios amam a sua própria família, ele tem um filho privilegiado, ele é mau, mas ele tem pessoas com quem ele possa amar. Ele diz, até eles amam, mas os insensatos, que são derramados pela graça, por eles serem abençoados, ele acha que por isso eu os amo e os presentei com a salvação. No entanto, o coração deles está totalmente distante de mim. Ele continua dizendo, se fizerdes o bem ao que se fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até, nessa versão, os pecadores fazem isso. Na versão NVI fala assim, até os maus fazem isso. Então, ele está querendo dizer assim, a Trindade trabalha no coração do justo e a Trindade trabalha no coração do ímpio. A Trindade trabalha no coração dos santos, a Trindade trabalha no coração dos incrédulos. Eu já falei aqui qual a diferença do ímpio e do incrédulo. O salmista diz que o ímpio é aquele que planeja mal contra o próximo. No coração dele não há um bem algum. Ele deita a cabeça no travesseiro, ele planeja, ele arquiteta o mal contra o seu próximo todos os dias. A Bíblia vai retratar que esse é um ímpio, que diz que não há nada de bom nele, só há ganância. Diz que o incrédulo, o insensato, muitas vezes copia o ímpio. Nós falamos do cristão insensato, que é aquele que... Aí o conselho do salmista 36, não sejais como ímpio, para os cristãos, para os servos de Deus insensato, que muitas das vezes é recebido pela graça comum, mas é filho de Deus, mas admira imitar a covardia e a maldade dos ímpios. Então, quando o ímpio solta um palavrão, vai tomar naquele lugar, seu filho é disso, no carro, o cristão admira, insensato, admira isso. Ele fala, eu também vou quebrar a cara desse cara no trânsito. Porque o coração do insensato, ele consegue ser fácil a ser admoestado pelo mal. Aí o Senhor vai ensiná-lo e fala assim, olha, não sejais como ímpio em nada. O justo, quando recebe um convite no trabalho, ele pensa 10 vezes se ele vai receber. O ímpio, ele planeja porque o coração dele está sempre em ganhar as coisas. Ele ganha um carro e tenta destruir todos que estão ao redor. O justo pensa, será que vale a pena? Se eu receber, será que eu não estou gastando mais tempo? Estou sendo escravo do trabalho, não estou tendo tempo para a minha família. Mas ele imita os conselhos dos ímpios. É bom trabalhar, ele usa os argumentos do ímpio, trazer as coisas para dentro da casa, mas ele não usa os argumentos do ímpio, que é escravo do trabalho. Então, Deus vai abençoando na sua trindade, mostrando a sua forma e como conduzir o coração do justo, sensato, e do justo insensato, do ímpio malvado e do incrédulo insensato. E aí ele diz, olha, até esse ímpio mal, ele ama também. Ele olha para um filho e fala, eu admiro esse filho. Ele ama. Então, se ele ama, ele faz o bem, e foi derramado sobre a minha graça de abençoá-lo, vocês não entenderam. Nem por isso ele é do Senhor. Isso é obra da minha criação, da minha trindade. Olha lá, o próximo... E aí eu passo para a próxima leitura, que é a graça especial, onde nós temos o grande mediador que esteve com Deus Pai e Deus Espírito Santo, fazendo toda a sua obra da criação. Nós lemos, ele está participando de todas as coisas, nele subsiste todas as coisas, e ele agora ele separa e declara, o meu planejamento foi nos meus decretos, na minha criação. Eu redimi o ser humano. Cristo redimiu o ser humano, queridos. Cristo falou assim, eu morri para redimir a criação. Ele veio para redimir o cosmos. Os maiores reformadores entendem isso, que Jesus veio para redimir. E vai haver uma nova terra, pelo aquilo que Jesus fez. E olha lá aqui que o próximo...
sei se eu perdi essa aqui. Perdão, queridos. Tem que aprender a trabalhar com isso aqui, né? E aí eu queria que você abrisse em Hebreus capítulo 1, embora esteja aí o texto, querido, Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. E aí Jesus se apresenta usando o currículo que a igreja propôs, que todo presbiterianismo precisa saber, e lá trabalha com os ofícios de Cristo, o ofício de sumo sacerdote, ofício de profeta e ofício de rei. E um dos primeiros ofícios desse Cristo na criação, eu queria trabalhar com a ideia, eu colocar uma linha, o conceito, e colocar dentro dele a manifestação de Deus no livro de Colossenses. Desculpa, eu pedi para você abrir Hebreus, abre o livro de Colossenses, querido, capítulo 1. Eu vou ler Hebreus, está aqui, você vai ler junto comigo, mas abra no livro de Colossenses, capítulo 1. Então, aqui está a ideia. Olha lá o conceito. Mandou vários profetas, Deus mandou vários profetas, mas agora Ele mandou o próprio Filho, que é a expressão exata do seu ser. Ele fala assim, mas como é isso? Ele mandou o profeta, o que tem a ver? Não, ele mandou os profetas, só que os homens não entenderam. Aí ele falou assim, agora eu vou trazer o próprio profeta em si, manifestando quem? Ele mesmo, representando um profeta de Deus. Falando de quem? Dele mesmo. Olha lá, havendo Deus outrora, Hebreus capítulo 1, versículo 1, falado muitas vezes de muitas outras maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, de novo, o pacto da criação. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, agora, Jesus está sendo profeta. Eu vim agora para manifestar a obra lá na criação, nos decretos de Deus, aquela aliança da redenção. E eu vim falar de mim mesmo. E outra característica, os profetas tinham mensagem vindo de Deus, e os servos agora têm a mensagem de quem? Do Espírito de Deus, direto de Cristo. De novo, é um outro ofício, ofício do rei. Né? Os profetas tinham mensagens, quando o profeta dizia, ele falava em nome e na unção de Deus. Né? Agora, os servos, agora, eu e você, recebemos a mensagem de quem? Do Espírito de Deus. Mas ele vem de quem? De Cristo. Olha que autoridade é esse. Olha, já eu vim como profeta, agora eu vim manifestar o meu reinado e a minha divindade. Olha o que diz, versículo 13. Olha aí, João. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Olha que ofício, né, esse ofício divino. Enquanto os profetas falavam, escutavam de Deus, agora está o Espírito do divino, o Espírito de Deus, e profeta dizendo, olha, o Espírito Santo vai te revelar algo. Versículo 13, olha, final do versículo 13. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e que lhe anunciará o que está por vir. Versículo 14. Ele, esse Espírito, os profetas falavam para glorificar a Deus Pai. Ele diz, e esse Espírito, ele vai vir para glorificar quem? Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, agora vocês vão receber direto do Espírito de Deus a revelação de quem eu sou, para me glorificar. Isso é um outro ofício de Deus, de Jesus Cristo. Ele termina, tudo que pertence ao Pai é quem? É meu. Por isso eu digo que o Espírito receberá do que é meu e o tornará
conhecido todas as coisas que eu tenho a vocês. Ofício da divindade. Próxima característica. E aí eu quero que você faça um paralelo dessa informação a Colossenses capítulo 1, versículo 13, querido. Então, lembram? Nós acabamos de meditar. Acabamos de observar, um texto em que o Senhor fala, olha, o Espírito Santo me glorificará. E agora, o Jesus está dizendo assim, eu sou o Criador e o que governo todas as coisas. Ó, versículo 13, ele é amado, Filho de Deus, e tem autoridade para nos libertar do império das trevas. Olha aqui que diz o versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem está fazendo isso, querido? A Trindade. A Trindade está se manifestando na criação. A Trindade está se manifestando como mediador Jesus Cristo. O Espírito Santo está revelando a obra do Criador, Jesus Cristo, e dizendo, olha, esse a quem vocês declaram que querem conhecer, ou conhecem, eu declaro. E ele mesmo fala, ele é o amado, capítulo 13. Quem está declarando isso, querido? Deus, né? Deus começa o texto. Deus não fala assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o apóstolo Paulo está falando de Deus, que Deus libertou, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de Jesus. Está dizendo, porque o versículo 14 passa a falar desse Filho amado. Olha, ele nos libertou. Então, agora eu vou falar desse Filho amado que é feito com carinho e com amor. Versículo 14. Olha, Jesus Cristo, nos quais temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então, outra característica de Jesus. Jesus é o Rei e Jesus é o quê? O Redentor. Quem está fazendo isso? Cristo. Através de quem? Do outro copo d'água, o Espírito Santo que está adornando todas as coisas. Pela ordem de quem? De Deus Pai. Então, Deus Pai é a lei, que coordena tudo. Jesus Cristo é o mediador. O Espírito Santo, parte da Trindade, é aquele que revela a nós. E aí Jesus Cristo fala, ele se mostra e o Espírito Santo revela. Ele é o Redentor e a remissão dos nossos pecados. Próximo versículo, querido. Leia o versículo 15, por favor. Querido, a ideia, é pesado falar da trindade da pessoa, assim a gente não entrar numa linha. Então, tem que ser lendo versículos, incluindo textos, lendo versículos, incluindo informações. O Senhor, ele cria e governa, Colossenses 1, 13, versículo 13, possuidor da natureza de Deus, existente antes de toda a criação. Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, ele se manifesta ali. Então, esse é aquele que criou, que governou e que declarou entre nós ser o primogênito da existência de todas as coisas. Versículo 16. Ele é o Criador e governador do universo. Então, lembra, nós começamos dizendo que ele é um profeta de Deus. Nós começamos dizendo que uma das características do seu ofício é que ele é rei. Agora, nós estamos falando que ele é o Criador de todas as coisas. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Queridos, a ideia é de que Jesus se manifeste nos seus ofícios como profeta e nos seus ofícios que você compreenda como rei. E dentro do seu reinado, que compreenda ele como criador de todas as coisas. Então, ele cria, ele faz todas as coisas. Você não pode se confundir e falar assim, eu estou falando de Deus Pai ou de Deus Espírito Santo? Eu estou falando de Deus Jesus, quem eu estou falando? Você está falando da água, você está falando dos três. Os três se manifestam. Eles não se manifestam só. O Espírito Santo glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. Os três estão juntos. Agora está se manifestando a obra de Cristo Jesus. E em Cristo Jesus está se manifestando por quem? Pelo desenho, pela arquitetura do Espírito Santo. Olha lá, próximo
versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então você vê que o reinado dele é um reinado que que o apóstolo está diretamente testificando, ele não para. O texto começa, ele não para dizendo da obra desse rei, da obra desse Criador de todas as coisas. Próximo versículo. Olha, o próximo. Desculpa, querido, estou passando no meu. Então, outra característica é uma qualificação de Cristo como ofício de sumo sacerdote. E a coisa interessante é que o sumo sacerdote, ele nasceu. Um dia desse eu conversei sobre o aspecto dos juízes. Né? No livro de Êxodo, capítulo 20, falam dos juízes que Deus constituiu. E que mais à frente esses juízes passaram a ser chamados pelo próprio Deus, ele denuncia no Evangelho, chama de deuses. Eles estavam tomando a tarefa de mudar todas as coisas e querendo ser todas as autoridades. Os sumos sacerdotes, eles foram criados no tabernáculo para serem um instrumento de Deus e fazer a oferta. Quando veio o templo, eles eram descendentes de Arão. Então, Arão, o sumo sacerdote, aí vem toda a descendência de Arão. Eram os familiares, os filhos de Arão, que eram sumo sacerdote. Com o passar do tempo, os sumos sacerdotes viraram os descendentes de Abraão em toda a terra de Israel. E acontece o seguinte, os sumos sacerdotes passaram a ter autoridade sobre várias coisas. Por exemplo, o Sinédrio, que era como se fosse o Congresso Nacional e o Supremo, o Sinédrio era onde faziam as leis e julgavam. Eram 21 juízes, eram 23 juízes. Se morressem 2, eles paravam, de 21 a 23 juízes. E no Sinédrio, quem era o centro, o Supremo do Sinédrio? Era o sumo sacerdote. Ele ficava no centro, julgando todas as coisas e fazendo as leis. Estava lá, o sumo sacerdote. E Jesus Cristo, quando ele veio se manifestar, ele veio dizer assim, olha, eu sou o sumo sacerdote que crio todas as leis. Acabamos de ler, eu é que crio todas as coisas. E eu sou o sumo sacerdote porque eu julgo todas as coisas. E eu sou o sumo sacerdote porque uma das características do sumo sacerdote era cuidar do templo e era dar toda ornamento ao templo e fazer os sacrifícios no templo. Ele fala, eu sou o sumo sacerdote do templo. Mas Jesus foi maior do que isso, querido. Olha o que diz aqui, ó. Qualificação de Cristo como ofício de sumo sacerdote. Ele diz, aqui está quem é o quê? Maior que o templo. Isso para o sumo sacerdote, isso era heresia, porque ele fala, olha, eu sou o sumo sacerdote que cuido do templo. Eu sou o instrumento entre eu e Deus. E não existe ninguém que seja maior do que o templo, a não ser Deus. Então você está me afrontando. E quando ele diz, aqui está maior do que o templo, o que acontece? Os sumos sacerdotes, junto com os sacerdotes, queriam matá-los. Ele fala assim, olha, em 46 anos nós construímos esse templo, e você quer destruir esse templo em 3 dias? Jesus estava falando do templo que era ele mesmo, né? E aí, uma das características aqui é qualificação de Cristo como sumo sacerdote. Hebreus 7, 23 a 26. Qualificação de Cristo como sumo sacerdote. Eu sei, querido, que dá sono andar em linha, mas andar em linha constitui dentro dele espécies, subespécies. Mas a ideia é que você compreenda a Trindade, e dentro da Trindade você compreenda o ofício de Cristo. Capítulo 7 de Hebreus, versículo 23 a 26. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus,
que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Olha aí que coisa interessante da característica do sumo sacerdote. Versículo 25, está ali em vermelho, que uma das características do sumo sacerdote, aqui que esse sumo sacerdote, que não é como o sumo sacerdote terreno, porque o 23 fala que o sumo sacerdote terreno ele morre, mas o versículo 24 vai dizer, mas esse não é o mesmo sumo sacerdote. Eles criam no sinédrio as leis, eles julgam, mas esse sumo sacerdote é diferente. E no tempo ele destrói e diz que ele é maior. E ele vai declarar que ele, esse sumo sacerdote, intercede. Versículo 25, portanto, como também salvar perfeitamente os que eles se chegam a Deus, vivendo sempre para quê? Para interceder por ele. Ele está onde? Falando de quem? De uma graça especial, falando dos seus filhos. Não é da graça comum. O das graça comum fala de Deus, mas, no entanto, não adoram a Deus. O da graça especial, eles sentem sede de Deus, e Deus intercede por eles. Nós falamos isso sobre a salvação. E aí diz, porque nos convinha que tal sumo sacerdote, esse seja puro, querido, ele seja santo, seja inocente, seja imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Característica de Jesus Cristo. Então nós vimos que ele é um profeta, que ele é um rei que criou todas as coisas, que ele é o rei divino, e agora que ele é o sumo sacerdote, porque ao contrário dos homens, ele intercede por nós sem pecado nenhum, e se sacrifica por nós com o seu próprio corpo. O próprio... E aqui diz, olha, como sumo sacerdote em Colossenses, como sumo sacerdote, Colossenses, versículo 18, então ele oferece a si mesmo e guia como cabeça da igreja. Então, quando você está lendo Colossenses, no versículo 18, você está lendo lá o profeta, rei e sumo sacerdote. Ele aqui diz, ele é o cabeça da igreja. Então, para o sumo sacerdote, ele não podia representar isso. Mas agora Jesus diz, não, eu sou o cabeça da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a sua primazia. Próximo, para a gente terminar. A autoridade de Deus sobre a própria vida e a própria morte. Olha que coisa bonita, né? Ninguém tem essa autoridade de dizer que veio à Terra e ter autoridade sobre a própria vida e sobre a própria morte. Ele mesmo fala assim, ninguém tirou a minha vida, eu mesmo tirei. E quem colocou, eu mesmo coloquei. Que coisa linda, né? Olha aqui que diz o versículo 15, João 10, 15 a 18. Ter a capacidade de falar, quem ressuscitou Deus? A obra da sua criação. Você vai falar assim, não, foi a Trindade estava junto. Aí ele pode dizer da Trindade, eu mesmo fiz isso. E ele fala, eu mesmo dou a vida e eu mesmo tiro. Eu tirei a minha própria vida em sacrifício. E eu mesmo vim a dar a minha própria vida. E isso, nós fechamos a consciência dessa autoridade desse Deus. Olha lá, versículo 15. Pode ler, por favor? Assim como o Pai me conhece, a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Pode continuar, até o 18. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Olha que coisa interessante. Então você está adorando um Deus divino que veio com o ofício de profeta, veio com o ofício de rei, veio com o ofício de sumo sacerdote, veio com o ofício de criador de todas as coisas, do Deus divino, de manifestar a sua graça especial àqueles que creem. E agora ele diz assim, eu tenho toda a autoridade para dar vida
a quem eu quiser e tirar. Eu tenho autoridade para de mim mesmo tirar a minha própria vida e eu mesmo dar a minha própria vida, porque eu sou Deus. E olha lá como é que termina. Olha o 17. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois eu reassumir a minha própria vida. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu é que espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la a minha vida. E quem deu isso? Lá nos decretos. Lembra que a gente falou dos decretos da criação de Deus, onde todas as coisas foram feitas? E esse mandamento, essa ordem, essa lei, fomos feitos em conjuntos, só eu, o Pai e o Espírito Santo. Que coisa linda, hein? De poder dizer, eu mesmo dou e eu mesmo tenho de volta. E aí a gente termina com a ideia de Deus que cria tudo, que governa todas as coisas, que sustenta todas as coisas, e por isso, nele reside toda a plenitude da sua glória. Versículo 19. Colossenses, versículo 19. Então, a leitura de Colossenses, do 13 ao 20, a gente só está expondo e colocando dele os ofícios, que é a característica dele, ofício de profeta, ofício de rei, ofício de sumo sacerdote, manifestação da sua criação, autoridade da vida e a plenitude de todas as coisas. Versículo 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Plenitude do quê, querido? Toda a plenitude do quê? Da glória de Deus. Então, quando nós olhamos, por isso que ele diz que ele é o eterno mediador, porque ele é eterno mediador na terra, ele é eterno mediador na terra e nos céus. Nós, quando encontrarmos com Deus, nós encontraremos, a priori, com Jesus. E em Jesus nós olharemos quem? Deus, porque ele é a plenitude de toda a glória de Deus. E de glória em glória, a Bíblia fala que nós vamos conhecendo ao nosso Deus Pai, em Jesus. A glória em glória, a manifestação da sua plenitude. E aí termina. Que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que eu disse? Ele reconciliou quem? O ser humano, ele reconciliou todo o cosmo, querido. Ele reconciliou todo o universo. Então, um dia, você assim, vamos fazer uma conjectura, você que nunca viajou para os Alpes suíços, um dia, quando o Senhor restaurar todo o planeta, você vai ter uma nova terra, uma nova Jerusalém, com os Alpes suíços sem dores, né? Sem medo. Você vai construir, você vai ter a beleza simplesmente porque você foi selado pela glória de Deus. Não que essas coisas sejam as melhores da vida. É só conjecturar, só para te dar a ideia que o Senhor restaurou. Quando o Senhor fez o pacto da aliança da graça, a manifestação da redenção foi para que ele reconciliasse todo esse cosmo, todo o universo. E na Nova Jerusalém não vai ter mais meteoros, vai ter mais tragédias, porque a Nova Jerusalém com a nova terra será a manifestação dessa reconciliação do Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Vocês entenderam? Mais ou menos, né? Mas lembra que eu estou comentando o seguinte: em toda a exposição, com a riqueza e profundidade que nós temos, lembra que eu disse, em primeiro lugar, receba a informação. Mergulhe naquilo que eu já conversei, no entendimento. Fortaleça isso com o quê? Com compreensão, para depois ter a capacidade de discernir. Então, você tem que ser informado, você tem que entender, você tem que compreender para você discernir. E esse é o primeiro mergulho, você compreender as tarefas de cada um, da Trindade, e compreender as tarefas de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado por esta manhã, Senhor, que o Senhor possa estar conduzindo o nosso espírito, Senhor, e nos iluminando. Pai, obrigado porque o Senhor fez um pacto de redenção nos céus e nos escolheste para louvor e para a Tua própria glória, Pai. Se estamos aqui, se estamos sedentos de compreender, é porque o Senhor nos iluminou, Pai. Que o Senhor possa estar nos ensinando a compreender
profundidade da tua trindade, a riqueza dela, o pacto da graça, o que o Senhor Jesus fez a nós, o Senhor da nossa vida, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar no meio das tragédias e dificuldades da vida, que o Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento. Fortalece o nosso espírito e nos ilumine, em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe. Tenha uma ótima tarde.